Eu vou dar um recadinho para eles antes. Posso dar antes ou você Ah, já vai peraí. gravar? Já estamos gravando, mas pode dar o recado. Estamos na aula. Tilinha, boa Tá. noite, seja bem-vinda. Muito obrigada. Gente, muito bom estar com vocês. Eu realmente pedi para o Milton me deixar dar essa aula. É um tema que eu, buscando compreendê-lo melhor, eu me propus a estudar e à medida que eu for tendo alguma compreensão nova, diferente, que faz sentido para mim, eu fico muito feliz em poder passar para as outras pessoas. Eu queria dizer para vocês que provavelmente eu vá tirá-los, talvez não todos, mas um ou outro, da zona de conforto. E eu acho que isso vai trazer muita dúvida, muito questionamento. Então, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte, que a gente deixe para fazer as perguntas no final, porque a aula é realmente um pouquinho longa, tem alguns trechos que eu vou ter que ler, porque eu não conseguiria falar sem lê-los, e são acho que uns 5 trechos meio longos que eu vou precisar ler, então acaba demorando um pouquinho. Se a gente começar a fazer pergunta no meio da aula, acaba que eu não consigo concluir o assunto, e essa aula não concluída gera dúvida muito grande, então eu prefiro terminar a aula e daí no final, quem tiver dúvida, anota aí em algum lugar para depois a gente conversar, tá? Eu tenho disponibilidade, eu fico aqui com vocês o tempo que for preciso, tá bom? Vou pedir paciência para vocês, tá? Não fiquem bravos comigo se eu tirá-los de alguma compreensão que vocês já têm e para vocês está bom assim, mas o que eu quero é levá-los a pensar, talvez de uma forma mais ampla, mais gostosa para a gente, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar a aula agora, tá? Ok, Tilinha, só que entrou no objetivo já, né? Você está vendo aí? Tô, mas não tá voltando aqui para Não, mim. ponha a setinha para cima. Qualquer coisa, fecha aí o slide, Interrompe, interrompe, ok. Agora vai no tá? seu Explorer, fecha o modo apresentação que você está, E vai no outro. volta no outro, compartilhe o outro. Tá aparecendo? Tá, vai no primeiro slide, clica em cima dele, só para garantir, apesar que ele está aparecendo. Agora você Tá, compartilha ele. Agora quer dizer, vai no modo apresentação. tá. Não Aí, sei por quê, usado. Volta lá. Não sei por que está dando isso daí. vamos de novo. Peraí. Talvez seja melhor até você fechar, para não dar zebra, Otilinha. Fecha o Ah, seu Explorer e abre de novo. Volta lá no iniciozinho mesmo. peraí, Milton. Fecha tudo, né? Fecha tudo não fecha a tela que nós estamos não. Fecha só o Explorer, abre o seu Explorer de novo. Pode ficar tranquilo que nós aqui estamos acostumados. Ok, estamos vendo agora o seu PowerPoint. Que estranho, ele abriu de novo no objetivo. Mas
Viu, Tilinha? Deixa eu... Tilinha, seu áudio está desligado, tá bom? Oba, agora parece que vai dar certo. Vai com o mouse em cima, põe seu mouse em cima do slide, agora dá um Enter. Ou aperta a setinha para baixo aí no seu... Não, agora tá certo, não tá? Tá, apareceu o slide seu aqui, tá certo. Tá me ouvindo direitinho? Sim. Tá, ok. Então, posso começar, né, Milton? Pode. Tá joia, gente. Então, eu me propus a estudar esse tema, ação e reação, pelo quanto nós ouvimos sobre ele, né? A partir do momento que nós nos propusemos a nos tornarmos espíritas, eu acho que o que mais se escuta dentro de uma casa espírita, em aulas, em preleções, seja o que for, é pela lei de ação e reação, tá? E o que eu busquei fazer foi compreender esta lei de ação e reação de uma forma que fizesse mais sentido para mim, que me ajudasse na minha melhoria, na construção de mim mesma. E nessa busca foi que eu decidi por não só estudar, mas ir montando uma aula que a gente pudesse ter uma compreensão, de repente, melhor sobre isso, tá? Milton, não quer mudar aqui. Danado. Põe o seu mouse Você em cima consegue? do... Isso. Agora, não, só põe o mouse, clica aí e dá um Enter agora no teclado. Aí. Poxa, toda vez eu vou ter que fazer isso, será? Provavelmente. Só porque sou eu aqui, né? Então, gente, o objetivo da aula desse tema na EAE é o seguinte: demonstrar que essa lei decorre da bondade de nosso Pai, segundo a lei de justiça, amor e caridade. Demonstrar que nós criamos a nossa felicidade ou desventura, que não há castigo, diferença entre prova e expiação, a importância do cuidado com os nossos pensamentos e ratificar que nosso futuro depende de nós. Tudo isso que eu negritei é o que eu acho extremamente importante e é aí que eu vou basear e procurar desenvolver na minha aula, tá? Muito bem. Para isso, eu busquei algumas questões do Livro dos Espíritos, que nós vamos também nos basear nessas questões. Então, a questão número 1, o que é Deus? Percebam que não é quem é Deus, mas o que é Deus. Inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Na questão 615, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Qual a abrangência, na 617, das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem as da alma. E na 621, importantíssima essa questão para a aula de hoje, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem na consciência. Muito bem. Então, vamos definir o que seja realmente a lei de ação e reação. É uma lei da mecânica clássica que foi analisada e estudada pelo físico inglês Isaac Newton no século XVII e que diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação.
de igual intensidade e sentido contrário. Isto significa que se um corpo exerce uma força em um outro corpo, este segundo corpo simultaneamente exerce uma força de mesma magnitude no corpo A, porém de sentido contrário. Então vejam que nós estamos falando de uma lei da física, né? Uma lei da matéria, e uma lei onde tratamos da ação e reação de um corpo para outro corpo, tá? Então, nós estamos falando de uma interação entre dois corpos materiais. Aqui, olha, uma pedra sobre o chão, ela aplica uma força no chão, no piso, o piso exerce uma força igual, de sentido contrário, nessa pedra, né? A bola que atinge a cabeça de alguém, a mesma coisa. Opa, mudei sem querer. O solo no pé de alguém que caminha, o foguete que exerce uma força no solo e, em contraposição, ele é impulsionado para cima. Então, aqui nós estamos falando da interação entre dois corpos. Nos seres inteligentes, dada a sua complexidade, ação e reação não é tão simples assim. Como nós somos seres complexos, esta lei também toma uma amplitude muito maior e um significado muito mais amplo. Então, se nós formos pensar no slide que nós vimos anteriormente, a lei da ação e reação, quando um ser inteligente apoia numa parede, esta parede responde. Então, deu algum problema aí? Apareceu uma tela cinza aqui. Opa, voltou ao normal. Voltou, tá? Fui eu que cliquei a setinha aqui no lugar errado. Eu vou parar de apontar, porque senão eu vou fazer bagunça aqui na minha tela, tá? Então, vejam lá aqui no início do slide, onde essa moça empurra alguma parede, alguma coisa desse tipo. A força da reação está sendo aplicada sobre a mão, sobre o braço, sobre o corpo dela, tá? Então, aí acontece a lei da ação e reação pura, como nós vimos no slide anterior. Mas como seres inteligentes que nós somos, nós podemos escolher. Nós podemos interferir na própria força que estamos aplicando. Se eu empurrei a parede com uma determinada força e isto está sendo desconfortável para mim, eu posso atuar nesta minha força e, consequentemente, receber uma força menor também na minha direção. Então, o ser inteligente, ele já começa a ter uma interferência nesta lei, tá? Se nós pensarmos que um ser inteligente, que por si só já é complexo, ele vai interagir não só com o corpo material, mas ele vai interagir de muitas outras formas na natureza, isso se torna ainda mais complexo. Então, ele vai interagir com um outro ser inteligente, que, por ser complexo também, pode reagir da mesma forma ou não. Ele pode interagir com esse ser inteligente, dando-lhe uma bofetada, dando-lhe um soco, de alguma forma uma ação local, como ele também pode interagir com esse outro ser inteligente,
de forma verbal. Este outro ser inteligente pode ou não optar por agir igual, por responder da mesma forma, por agredir ou não como foi agredido, por esbofetear ou não se ele foi esbofeteado. Então, vejam que a inteligência ela vai muito além daquela ação e reação que a mecânica clássica nos passa. Mais que isto, olhando o slide aí embaixo, o ser inteligente, ele interage com o planeta, ele interage com os demais reinos do universo, do planeta, com o reino vegetal, com o reino animal. Ele interage mentalmente com encarnados e desencarnados. Então, vejam que a grandeza da interação num ser que usa da sua inteligência, que é complexo como nós somos, ela vai muito além daquilo que a mecânica clássica nos passa. Ficou claro isso? Que nós estamos falando de uma coisa que vai além, muito além. Tá? Kardec, quando ele fez o trabalho dele de codificação da doutrina espírita, ele mostrou à humanidade, né, a existência de um mundo primeiro que ninguém conhecia, que era o mundo espiritual. Ele mostrou a existência dos espíritos. E mais que isso, ele mostrou a cada um de nós que não só os espíritos existem, como nós somos parte desses espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Como tal, seres inteligentes, com as suas inteligências individualizadas, e seres imortais, que reencarnam e desencarnam a todo momento e que têm, assim, na sua memória, os resultados e as consequências dos seus atos. Então, Kardec, principalmente, dentro de todo aquele trabalho que ele fez no livro O Céu e o Inferno, que foi editado em 1865, ele trabalhou ali e ele percebeu que o sofrimento ou aventura do espírito não necessitava de um local, não era nem céu, nem inferno, mas era no foro da consciência desse ser agora desencarnado. É neste sentido que nós devemos entender que a lei de ação e reação tem, por analogia, dentro do contexto espírita, o mesmo significado dos princípios de causa e efeito e de semeadura e colheita. Então, é neste sentido de que, da mesma forma que na mecânica clássica, uma lei da matéria, se um corpo empurra o outro, ele vai sofrer também uma força contrária, o ser inteligente, mais que isso, um ser inteligente que reencarna e desencarna, e reencarna e desencarna, e vai construindo na sua memória a sua identidade, a sua vida, o que ele é, este ser sofre consequências, passa pelos resultados dos seus atos, dos seus pensamentos. E por isso, Kardec provavelmente tenha usado o termo ação e reação. Mas, na verdade, é muito mais um princípio de causa e efeito.
porque ele não pode ser comparado com a lei da ação e reação pura de forma tão concreta, né? Tão objetiva. Se fez isso, recebe isso exatamente igual. Pelo menos não da maneira como temos entendido até aqui. Através das leis naturais, nos é dada a opção da escolha, né? O ser inteligente, o espírito, tem essa liberdade. E pela ordem natural das coisas, estamos sujeitos aos resultados disso. Esses resultados podem ser externos ou no âmbito de nossas consciências. Então, os resultados podem vir daquela matéria que eu atuei, daquela interação que eu tive com um outro ser, com um animal, com um vegetal, com o meu planeta, como é que eu ajo, como é que eu atuo dentro do meu planeta, quais as consequências que isso me trarão, né? Com o meu próximo, com as nossas florestas, com os nossos rios. Então, tudo tem um resultado positivo ou não. É isso que nós devemos entender como ação e reação, tá? Então, nós falamos disso daqui, olha, resultados, consequências, efeitos. Nunca uma retaliação tal e qual. Assim, reafirmando aquilo que foi dado como objetivo desta aula, lá no primeiro slide. Não existe castigo nas leis divinas. As nossas atitudes, boas ou más, nos acarretam consequências. Porém, essas consequências não se trata de Deus impondo um sofrimento, mas sim os próprios mecanismos de suas leis, que estão programados para avisar pela dor, na intimidade de cada um, os desvios do roteiro evolutivo. Vejam que eu negritei aqui, olha. Na intimidade de cada um. Aqui é o grande, é o local, é o ambiente onde nós podemos dizer que ou o princípio de causa e efeito, ou até mesmo a ação e reação acontece, tá? Vocês vão ver que em todos os meus slides eu tenho o nome de um autor aí e da onde eu tirei o que está sendo falado, tá? O livro. Eu trabalhei praticamente toda essa minha aula em cima de um autor que eu particularmente gosto muito de estudar, que é o José Lázaro Goldberg. Eu cito sempre ele em preleções que faço. E este autor, ele tem uma capacidade de estudar as obras do Kardec e colocar estas obras em palavras mais atuais, de forma que a gente possa realmente ter um entendimento muito maior do que normalmente a gente tem nas obras do Kardec. Ele tem uma capacidade muito grande de nos fazer, de nos levar a pensar de uma forma mais atual, mais objetiva, tá? Então, vocês vão ver que provavelmente vai estar o nome dele aí em quase todos os slides, sempre com um nome de livro aí diferente, deste mesmo autor. E aí, voltando aqui ao slide anterior, olha, não existe castigo nas leis divinas. Eu convido a cada um de vocês a fazerem uma reflexão junto comigo. Se não existem castigos nas leis divinas, quando ocorrem acidentes de grandes proporções, tsunamis, desastres de avião, incêndios, enchentes devastadoras, rompimento de barragens, pandemias, essa eu que acrescentei aqui pelo momento que nós vivemos, né?
o que nos leva a não usarmos desta lógica e bom senso para não cairmos no ridículo de que todos que morreram estão pagando dívidas do passado. Vejam que esta reflexão não é minha, não é da minha autoria, mas é, mais uma vez, de autoria deste autor, José Lázaro Boberg. Na maioria dos livros, das obras dele, ele questiona isso. E esse trecho, especificamente, eu tirei de um livro dele chamado Evangelho de Tomé. Não existe castigos, mas por que nós, espíritas, normalmente temos essa impressão de que aqueles que morreram em incêndios, em tsunamis, de alguma forma, estão pagando dívidas do passado? Eu quero que isto queime bem os neurônios de cada um de vocês. Essa é a finalidade dessa aula, tá, gente? No Espiritismo, a lei de ação e reação é entendida como uma lei natural, né? Lei de ação e reação ou causa e efeito. É um termo amplo e exaustivamente utilizado em toda a literatura e ambientes espíritas. Expressa dentro deste contexto um chamamento à responsabilidade de cada um mecanismo de aprendizagem e um mecanismo de justiça divina, que eu reforço aqui, é na consciência de cada um. Porém, quando nós utilizamos esse termo, justiça divina, vocês podem ter certeza que nós estamos tocando num ponto altamente nevrálgico dentro de qualquer religião. E aí vira uma confusão na nossa mente que, olha, é difícil sair dessa confusão mental que acontece. Por quê? A justiça divina, ela não é vista como alguma coisa natural, né? É como se ela nos fosse imposta por um ser superior que está ali a todo tempo olhando, né? A Tilinha fez isso de errado, o Milton fez aquilo de errado. Então, essa confusão, esse mal entendimento do que seja justiça divina é muito comum. E aí, ação e reação, que na verdade demonstra aí uma reciprocidade de uma força aplicada, né? Ou o princípio de causa e efeito, que nos demonstra aí a causalidade. Todo efeito provavelmente tem uma causa anterior, né? E tudo isto acaba virando, dentro de qualquer religião, na verdade, uma pena de talião, que é uma lei humana. Então, nós partimos de uma lei natural, que é a lei de ação e reação, uma lei da matéria. Caminhamos por um princípio, mais princípio filosófico que lei de causa e efeito, que demonstra causalidade, mas acabamos pensando sempre e agindo sempre baseados na pena de talião, que significa retaliação. Eu marquei aí pena, porque pena significa algo que é imposto como punição. Vamos lembrar que a pena de talião é uma lei humana que tem aproximadamente uns 4.000 e poucos mil anos, 5.000 anos, em torno disso. Porque ela vem lá da época da Babilônia. Então, é uma lei do povo babilônico, mais ou menos 2.000 e poucos anos antes de Cristo, que está representada por um monumento que se encontra hoje no Museu do Louvre, em Paris, uma pedra imensa, gigante, em forma de cone, aonde ali
estão estabelecidas 282 leis daquela época, aonde trabalhava-se ali aquela punição do tipo olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Então vejam que nós estudamos, compreendemos o que seja o objetivo do Espiritismo. Tenho certeza que todos compreendem, mas inconscientemente nós não conseguimos sair desse peso de retaliação. E esta ideia de punibilidade, que infelizmente nós transferimos de uma lei humana antiga demais, para a nossa lei de ação e reação, ou para o nosso princípio de causa e efeito, é realmente uma judiação, porque não é este o objetivo da doutrina espírita. E esta ideia de punibilidade, que inconscientemente está cristalizada em cada um de nós, ou na grande maioria de nós, ela leva à estagnação do espírito. Porque temos medos, culpas enormes, medo de castigos. Em nosso inconsciente, nós sempre achamos que temos dívidas a serem pagas. E a reencarnação, essa dádiva que Deus nos dá a cada renascimento, passa a ser como se fosse uma penalização. Reencarnação, para a grande maioria dos espíritas, infelizmente, é vista como sofrimento. O que leva nós espíritos a pararmos, a estagnarmos no nosso processo evolutivo. Infelizmente, né? E aí eu represento o que acontece na grande maioria das casas que a gente vê, é isso, a doutrina espírita, uma doutrina libertadora em sua essência, aonde mudou-se de nome, né, de inferno, suavizamos isto daí para umbral, suavizamos mais ainda porque não existem castigos, mas sim ação e reação, uma lei de ação e reação, mas a grande maioria de nós não sai deste lugar aí, estampado no meio, um inferno mental. E eu acredito, principalmente quando eu procurei a doutrina espírita para conhecer, né, para entender o espiritismo, eu procurei exatamente para sair disto. Acho que todos nós procuramos a doutrina espírita para sairmos desta imagem. E por que isto acontece, gente? Primeiro, pela forma como nós compreendemos Deus, né? Primeiro que Deus tem o tamanho da maturidade espiritual de cada um. E nós somos ainda espiritualmente imaturos, né? Espiritualmente somos ainda crianças. Então, para nós, Deus continua sendo aquele velhinho, né? Que fica sentado num trono, lá no alto, olhando todo mundo, julgando, interferindo de forma positiva ou não. A gente faz algumas barganhas com Deus, né? Olha, eu vou fazer isso, eu vou carregar uma cruz, eu vou de joelhos até não sei aonde, eu vou a pé até Aparecida, e aí você me ajuda aí a passar no vestibular, enfim, como se fosse possível, né? Fazer barganhas
com uma lei universal. Porque Deus é algo abstrato, é uma inteligência que permeia o universo todo, que comanda, que mantém, que dirige através de leis, que eu particularmente prefiro chamar de leis naturais. Porque toda vez que eu falo lei divina, automaticamente já me vem aquela imagem na cabeça como se Deus fosse um ser antropomórfico, né? Esse velhinho mais parecido com o Papai Noel sentado num trono. E este Deus que nós carregamos, principalmente através das religiões, vem lá da época dos judeus, né? Depois passou pelo cristianismo. Então, o Deus que nós temos em nós é aquele Deus judaico-cristão, que castiga, que penaliza, mesmo Jesus nos tendo apresentado este Deus como Pai. No íntimo, nós guardamos esta sensação de que Deus castiga. Além de Deus, a maneira como entendemos a justiça divina. Bom, se Deus, inconscientemente para nós, continua sendo aquele ser que está fora de nós, né, que está lá em cima, nos olhando, nos acompanhando. Então, se nós assim compreendemos Deus, nós continuamos entendendo que a justiça divina vem dele, como algo que nos é imposto. E, além disso, a compreensão que temos das leis naturais. Eu já disse a vocês que eu prefiro sempre me referir a elas como naturais e não divinas. Não que eu não acredite que elas vêm desta inteligência maior, não. Mas quando eu digo naturais, automaticamente eu viajo em direção à natureza, de como a natureza se comporta, de como tudo acontece ao nosso redor. E na questão 614 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que são as leis naturais ou divinas, né? São aquelas segundo as quais o universo funciona. São denominadas leis naturais, universais, cósmicas, divinas, entre outros tantos nomes. Convivemos com inúmeras delas diariamente, sem qualquer contestação, como a lei da gravidade, a lei da conservação, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, entre tantas outras. Deve-se destacar, no entanto, que uma lei da natureza é uma descrição da realidade. Isso é importante, gente. É uma descrição da realidade e de como a natureza se comporta. Então, não somos nós que criamos esta lei. Nós as descobrimos. Nós as vamos descobrindo ao longo das nossas vidas e vamos aprendendo a nos equilibrarmos com elas. Um exemplo, né? A lei da gravidade existe, mas não necessariamente toda vez que eu pular de algum lugar, eu vou cair e me esborrachar no chão, porque pela minha inteligência, pela liberdade de escolha, nós temos as opções de criar maneiras de conviver com elas. E é assim que nós voamos, é assim que nós pulamos de paraquedas, é assim que nós pulamos de paraglider, enfim. Então, a inteligência serve para isso, para que nós compreendamos essas leis e, em compreendendo-as, nós construamos, né, uma maneira de nos relacionar, de interagir e de conviver com elas de forma equilibrada. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 617,
escuta dos espíritos o seguinte: entre as leis divinas ou naturais, umas regem o movimento e as relações da matéria. Nós já falamos isso lá em cima, né? Cujo estudo é do domínio da ciência. Outras dizem respeito especialmente ao ser humano, em si mesmo, em suas relações com Deus e em suas relações com seus semelhantes. Então vejam que nos seres humanos existem não só as leis da matéria, mas essas leis dentro de cada um de nós. Muito legal, né, entender isso. E é importante que a gente entenda, gente, para que nós não nos tornemos o que o Boberg chama de saberetas espíritas, aonde basta a ocorrência de uma tragédia de grandes proporções e logo muitos espíritas procuram ligar o acontecimento a alguma falta do passado. Surgem então saberetas espíritas, tentando ligar a tragédia a débitos cometidos anteriormente. Estão sofrendo hoje o que impingiram aos outros no passado. Ou são nazistas reencarnados, coitado dos nazistas, né? Que sofrem agora na mesma proporção o que fizeram aos judeus nos campos de concentração, entre outras tantas arengas. Precisamos repensar essas afirmações, diz o José Lázaro Boberg, por serem insustentáveis e, na maioria dos casos, baseadas no que eu já falei, a pena de talião. Parece mais justo pensar nos princípios de causa e efeito, como nos afirma Emmanuel, pois ela, justiça, se faz a todo momento, à medida do entendimento do espírito em evolução. Então, nós precisamos repensar essas afirmações. E quem é que já não ouviu em relação à pandemia alguma coisa desse tipo? Em relação ao acidente de Brumadinho, em relação aos tsunamis que por várias e várias vezes já aconteceram, aos incêndios que acontecem em vários locais, aos acidentes de avião. Quem já não ouviu essas afirmações? Richard Simonetti, um espírita que desencarnou recentemente, quando perguntado se os que morrem em flagelos destruidores estão pagando dívidas, responde: as afirmativas dessa natureza são próprias da crença em Jeová, o vingativo Deus judeu, que eu já falei, né? Que castigava até a 4ª geração aqueles que o aborreciam. Imagine localizar perto de 300.000 pessoas na região em que ocorreu o tsunami da Ásia para morrerem afogadas, isto porque supostamente no passado teriam assassinado alguém por afogamento. Nem sempre a morte trágica corresponde ao que fizemos no pretérito. Muito legal essa reflexão do Simonetti, né? Então, nós começamos a nos perguntar, bom, mas se não é isso, né? Porque normalmente a gente tem, assim, bem lá dentro do coraçãozinho da gente, a ideia de que, poxa, se eu enforquei alguém, eu vou precisar voltar aqui e morrer da mesma forma. Se eu atirei em alguém, provavelmente eu volte aqui para sofrer a mesma ação. Enfim, isso está muito forte na mente de uma grande parte dos espíritas, infelizmente. E eu, particularmente, já acreditei nisso. Já vivi isso dentro de mim por muito e muito tempo. Mas quando eu decidi por estudar este assunto, eu também me decidi a mudar esta forma de pensar. E foi por isso que eu fui em busca de conteúdos que me fizessem entender melhor essa lei.
Mas se não é isso, né? Se eu não tenho que morrer afogada, se eu não tenho que ser enforcada, se eu não tenho que levar um tiro ou perder uma mão, porque eu fiz isto em algum momento de alguma vida minha, o que seria isto, né? Como compreender de forma mais ampla aquilo que frequentemente nós ouvimos no Espiritismo? É inevitável, volta a nós com a mesma intensidade, porém em sentido contrário. E aí nós voltamos à questão 621 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos dizem que é na consciência que está escrita a lei de Deus, nos homens, né? Existem as leis físicas, que são externas a nós, e existem as leis da alma, ou as leis morais, que alguns chamam, que existe na consciência de cada um. E aí o Boberg fala o seguinte: a ideia do Deus pessoal, julgando-nos nos nossos mínimos atos, embora seja a ideia da grande maioria, deve ser transferida para o julgamento da consciência, onde vale repetir, as leis de Deus atuam no homem. Como espíritos, acumulamos no fórum da consciência o resultado das nossas ações. Então, se é na consciência, para lá que eu vou levar vocês, tá? E isto aqui é um esquema que eu não tirei dos livros do Boberg, mas eu me baseei no que eu li nas obras dele, e eu tenho usado até para facilitar o meu entendimento. Quando eu coloco esse traço, essa flecha, né? Vejam que na frente tem lá escrito espírito, e acima dessa flecha as leis naturais, morais, ou as leis da alma, essas leis que estão internamente, que são imanentes em cada um de nós. A partir do momento que nós chegamos à condição de espíritos, chegamos a esta condição hominal, aonde passamos a reconhecer a nós mesmos, passamos a ter a liberdade de escolha, passamos também a ter a responsabilidade sobre essas escolhas. E tudo isso acontece dentro deste ambiente mental. Por isso que eu represento graficamente aqui como se fosse a mente do espírito com as leis da alma gravadas nesta mente. Em relação a estas leis da alma ou as leis naturais morais, né, que diz respeito a cada um de nós, conosco mesmos, né? Essas leis são internas. Kardec pergunta, eu até marquei o número da questão aí no Livro dos Espíritos, 648, ele pergunta aos espíritos o seguinte: que pensais da divisão da lei natural, moral, em 10 partes? Porque esta divisão foi feita por Kardec, né? E aí ele pergunta isso aos espíritos. E eles respondem assim a Kardec: essa divisão pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode abranger todas as circunstâncias da vida, que são essenciais. Podes segui-la, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto. Ela tem essa divisão das leis morais em 10, como Kardec fez, tá? Então, esta divisão não tem nada de absoluto. Como não o tem os demais sistemas de classificação, que sempre independe do ponto de vista sobre o qual se considera o assunto. Então, estas leis
que nós chamamos de leis internas, leis da alma ou leis morais, na verdade representam aquilo que as leis externas a nós, que as leis da matéria representam para o nosso universo externo. Não somos nós que as criamos, mas pelo contrário, de uma forma natural, nós temos isso em nós. Então é isso que Kardec quis fazer quando ele dividiu essas leis morais ou classificou essas leis em 10. Mas os espíritos dizem a ele, pode ser essa classificação ou não, isso não interessa. O que interessa é que isso existe naturalmente dentro de cada um. Ou seja, cada um de nós, mesmo que se diga ateu, ele tem em si que existe algo superior a ele. Ele tem em si a necessidade do trabalho. Ele busca sempre se reproduzir, manter o seu nome, a sua família, através de uma família. Ele busca conservar a sua vida. Ele vai aprendendo a destruir, mas a destruir de uma maneira necessária e não supérflua. Ele normalmente procura viver dentro de uma sociedade, ele progride, quer ele queira ou não, ele busca a igualdade, ele busca a justiça, o amor e a caridade. Então, vocês conseguem perceber que essas leis naturais ou morais, normalmente é esse o termo que nós usamos, não é algo que foi imposto a nós ou que nós criamos isso, não. É a maneira que nós nos comportamos naturalmente. Lembram lá atrás que eu mostrei para vocês qual o significado de uma lei natural? É como a natureza se comporta. Então, essas leis internas significam a mesma coisa. É como nós, espíritos, na condição nominal, nos comportamos a partir do momento que nos tornamos espíritos. Tá? Espero que eu tenha conseguido fazê-los entender isso. E o que nós vamos, no decorrer de nossas vidas, é procurando nos adaptarmos a estas leis. Então, esse traço que eu faço aqui com estas leis em cima, representa aí o espírito em sua jornada evolutiva. Mas é uma representação minha, tá, pessoal? Não tem nada a ver com os livros que eu estudo, não. Isso é uma coisa que eu faço para eu, Tilinha, entender mais ou menos e conseguir passar para vocês, tá? Continuando esta representação gráfica, onde eu tento passar para vocês o que seria a mente do espírito, né? O espírito está sujeito ao resultado dos seus pensamentos e ações. Como assim? Bom, nós podemos dizer que, paralelamente a essas leis superiores, a estas leis imanentes que já existem em cada um de nós, nós temos as nossas leis internas, nosso código interno, aquilo que nós vamos construindo como leis nas nossas vivências. Então, por exemplo, eu acreditar, eu ter uma lei interna dentro de mim de que errar é pecado. E se eu erro, Deus castiga. E se Deus castiga, quando eu desencarnar, né, acreditávamos antigamente, eu vou para o inferno ou eu vou para o céu se eu for bonzinho. Então, isso são leis internas que nós vamos construindo ao longo das nossas existências e que ficam cristalizadas em nós.
essas leis, normalmente em desequilíbrio com estas leis maiores, com estas leis divinas, né? Com estas diretrizes eternas que cada um de nós tem dentro de si, nos fazem sofrer. Toda vez, por exemplo, que eu não respeito a liberdade de alguém, eu me desequilibrei com esta lei maior. Ou seja, eu tenho uma lei interna em mim de que eu posso tudo, de que eu tenho direito a tudo, de que eu posso resolver as coisas do jeito que eu quero. E por essa lei interna que eu criei em mim, que eu mantenho em mim, eu me desequilibro com uma destas leis maiores e isto me causa uma desarmonia. Às vezes, transtornos emocionais sérios que me fazem sofrer. E eu posso considerar que isso seja o resultado que acontece dentro da minha consciência quando eu me desequilibro com estas leis. E este equilibrar-se, desequilibrar-se é algo constante na vida do espírito. Ele vai buscar isto eternamente. Já que nós nunca paramos de evoluir, nós vamos constantemente buscarmos nos equilibrar, nos harmonizar com estas leis maiores que existem na consciência de cada um de nós. Muito bem. Então, eu me desequilibro com esta lei, eu tenho aquela ansiedade, aquela angústia, aquele sofrimento que isso me causa, né? Quando eu tenho condições já de perceber isto. Então, eu estou sofrendo um resultado deste desequilíbrio, deste desarranjo. Eu brinco muito com estas duas faixas aí, que eu gosto de trabalhar com elas, dizendo que aqui eu vejo o meu eu superior e o meu eu inferior. O que eu sou e o que eu anseio ser, ou o que eu tenho potencialidade para vir a ser. Até que todas estas leis estejam resumidas na última, a lei maior de todas elas, que é a lei do amor. Quando eu conseguir me equilibrar em todas as outras leis, em relação ao meu próximo e comigo mesma, baseado na lei maior, que é a lei do amor, eu estarei provavelmente numa fase de maturidade espiritual, de evolução muito maior. Muito bem, então aqui, mentalmente, nós poderíamos dizer que estamos sofrendo aí o resultado do desequilíbrio com essas leis, né? Das nossas ações, dos nossos pensamentos em desequilíbrio com essas leis morais existentes em nossas consciências. Mas aí o que seria então as reações, aquilo que eu falei lá atrás de inevitável, de mesma intensidade, porém de sentido contrário? É o que eu pergunto aqui. Como entender então as reações aos nossos erros? E aí nós vamos perceber que é um mecanismo mental. Erros não condenam ninguém. Eles fazem parte do processo de aprendizagem e ajudam a estabelecer parâmetros no código de conduta individual. Os erros, uma vez catalogados no rol daquilo que consideramos ilícitos, são bênçãos que nos ajudam no nosso processo evolutivo. Olha que interessante. Quando julgamos alguém em determinada ação e catalogamos esta prática como erro, criamos uma espécie de lei interna ou um parâmetro de julgamento quando agimos de forma semelhante.
Fica então adicionado no nosso código de ética interna um artigo que nos acusa do erro assim que o infringimos. Desnudados da ação ilícita, só voltamos ao equilíbrio interno quando nos corrigimos dessa situação incômoda. E aí o Boberg nos questiona, afinal, o julgamento ou a reação, de igual intensidade, porém de sentido contrário, foi obra de Deus ou das leis internas que se desarmonizaram com as leis divinas gravadas na consciência? Eu acho esse trecho fundamental para nós entendermos aonde acontece realmente esta reação tal e qual, né? Com a mesma dureza com que eu julgo, com a mesma dureza, este mecanismo mental que existe em cada um de nós irá fazer quando agirmos igual. Olha que interessante, gente. E aí o Newton Bonder, nesse livro aqui dele, Código Penal Celeste, ele diz o seguinte: digamos que fizemos algo de errado, prejudicial a alguém. Isto não é uma prova qualificada para o júri celeste, ou seja, errar não tem problema, não é pecado perante Deus da forma como nós normalmente pensamos, né? Então não é uma prova qualificada para o júri celeste. Contudo, se vimos outra pessoa fazer a mesma coisa e a julgamos, então sim, essa peça de direito por nós julgada passa a valer como julgamento para todas as vezes que agirmos de forma semelhante. Somos julgados por nosso próprio julgamento. Se passássemos pela vida fora sem emitir qualquer julgamento, não poderíamos ser julgados de nada. Não teríamos construído em nós esse parâmetro, este modelo, esta forma. Muito interessante. Revela-se aqui, gente, desculpe eu estar lendo esses trechos, mas é que eu não conseguiria passar para vocês com tamanha clareza, tá? Mais uma vez do Boberg, olha, revela-se aqui essa lei que tem como pano de fundo a mentalização. Toda vez que nós mentalizamos, nós construímos redes neurais, nós construímos caminhos no nosso cérebro, seja o físico ou seja o espiritual. E é por ali que o nosso raciocínio, a nossa mente vai andar sempre, quer seja o outro, quer seja eu. Então é por aquilo que pensamos, errado ou certo, que esta lei é acionada, provocando consequências. O bem gera o bem, o mal gera o mal. Ela não é resultado de atos, palavras de terceiros, pois a causa está na fonte geradora da lei, que é o pensamento do próprio emissor. Então, naquelas imagens que eu mostrei no início da aula, a reação para nós não é exatamente aquele tapa que alguém pode me dar na face se eu dei um tapa nele. Não é a agressão verbal que esse alguém pode fazer, mas é o que acontece dentro da minha mente. Errado ou certo? Eu construí este caminho em mim, este caminho acontece, quer seja o outro, quer seja eu. É como quando nós aprendemos a fazer um caminho por muitos e muitos anos.
A gente faz sempre aquele caminho para ir trabalhar, para ir estudar, para ir ao polo de dados. Caminho. É por aí que nós vamos durante muito e muito tempo repetir este trajeto. Interessante, né, gente? Continuando. Portanto, aí se encontra a essência última da lei de causa e efeito. O efeito corresponderá à causa que tivermos colocado livremente. Mas o efeito não pode ser modificado por nenhuma ação ou situação externa. Colocada a causa com livre-arbítrio, virá o efeito, inevitável e exatamente correspondente. Depreende-se daí a importância de educarmos o nosso pensamento para que ele não emita ideias negativas, pois por essa lei iremos receber exatamente aquilo que emanamos, seja bom ou seja ruim, né? Então é uma maneira de nós aprendermos também a pensarmos positivo, a construirmos coisas boas mentalmente, para que esse seja o caminho, seja o parâmetro gravado em nós. E aí o Buberg pergunta, e se fizermos escolhas equivocadas? Não é motivo para desespero. A razão ensina-nos a não nos deixar abater. Pela ação da vontade, tudo tem solução. Podemos recomeçar a mudança na hora que quisermos. Basta mudar a forma de pensar. Então, vejam que a evolução do espírito acontece aqui, é na nossa mente. É aí que construímos um mundo melhor, o ser melhor. E aí o Chico Xavier coloca essa frase que eu achei muito coerente com a aula. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento é não julgar, definitivamente, não julgar a quem quer que seja. Porque quando nós julgamos, é que nós construímos esta lei interna, este parâmetro que atuará de forma idêntica quando eu fizer a mesma coisa. Então, é este local que nós devemos pensar em lei de ação e reação, a mente e o espírito. É ela, a mente, que carrega ou não em si mesma os transtornos mentais provenientes desse mecanismo próprio de autocorreção, que não é punitivo, gente, é pedagógico. É só para que nós, que já nos tornamos espíritos individualizados, deixamos de ser princípios inteligentes, aonde existe aquela lei coletiva que nos conduz. Nós passamos a nos conduzir por nós mesmos, pela liberdade que temos de escolher esta ou aquela forma. E a única forma que nós temos de sermos direcionados para o melhor, para o bem, para o amor, para as melhores escolhas, é através desse mecanismo próprio de autocorreção. E é assim que nós vamos aprendendo a fazer o bem ao outro. À medida que vamos percebendo que com a mesma dureza, com o mesmo desamor que nós agimos com o outro, automaticamente nós agiremos em relação aos nossos erros também. E aí é interessante que nos perguntemos quais leis internas eu tenho permitido que se mantenha dentro de mim. Quais leis internas temos mantido em nós? Porque, voltando, né, vamos lembrar que as leis internas,
Nós construímos. Nós permitimos que se mantenham em nós, ou não, a depender da nossa vontade. E olha esse texto aqui do Boberg, mais uma vez, de um livro dele que eu amo, que se chama A Oração Pode Mudar a Sua Vida, onde ele fala o seguinte: cada ser cria, independente de crença religiosa, uma imagem de Deus. E essa representação exerce influência preponderante no nosso comportamento, direcionando os objetivos de nossas vidas. Dependendo da extensão desta influência, podemos avançar, quebrando tabus. Gente, nós precisamos ter a coragem de quebrar tabus, de quebrar dogmas, de não andarmos aonde a manada vai, mas de fazermos, de construirmos o nosso próprio caminho. Então, quebrando tabus e ser felizes, ou estacionar em nosso crescimento, quando nos deixamos levar por aquilo que os outros nos dizem que assim deve ser. Há casos em que as pessoas se tornam medrosas e covardes, passando uma vida toda acuada, sem dar plena expansão aos seus potenciais. Às vezes, somos capazes de perceber esta influência e, dependendo da vontade, força de vontade, buscamos mudanças. Outras vezes, em razão da imaturidade, ficamos estacionados. Mas esta influência existe. Manifesta-se como um código interno, criado por nós mesmos, a comandar os nossos anseios e desejos. Quem, por exemplo, se encontra algemado à imagem do Deus que pune seus filhos quando erram, e tem como destino o inferno escaldante, torna-se uma criatura submissa, com medo do castigo, com complexo de culpa. Essas pessoas manifestam em seus comportamentos tremendos conflitos internos que as impedem de ser felizes. Eu marquei aqui na frente, para eu não esquecer, que foi exatamente o que Kardec constatou no livro O Céu e o Inferno. Porque ali ele ouvia o relato dos espíritos desencarnados, que não estavam ardendo no fogo do inferno, que também não estavam no céu, mas simplesmente estavam sofrendo por aquilo que tinham em suas consciências. Seres que vivem sob essa falsa imagem de Deus costumam ser autoritários e implacáveis com seus próprios erros e com os erros dos outros. Eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer é desencarnar acreditando, tendo como lei interna que temos que pagar. Eu, particularmente, quando decidi estudar este assunto, eu tive que ter uma vontade muito firme em mim de ter a coragem de contradizer aquilo que eu cansei de ouvir. Muitas e muitas vezes, dentro não só do Paulo de Tarso, mas em muitas e muitas casas espíritas que eu andei. E nós encarnamos para pagar. E se nós desencarnamos assim pensando, mas eu também não acredito mais em inferno, né? Eu já deixei essa fase há um longo tempo atrás, mas se eu continuo acreditando, tendo essa lei interna dentro de mim, de que eu preciso pagar exatamente da forma que eu fiz o outro sofrer, eu provavelmente vai impingir a mim mesma na próxima reencarnação, coisas que eu poderia resolver pelo amor. Se eu matei alguém, eu gostaria de hoje reencarnar acreditando piamente, e é isso que eu quero construir dentro da minha mente.
Eu gostaria de reencarnar para conseguir demonstrar a esta pessoa que eu ofendi, a quem eu fiz mal, a quem eu violei de alguma forma, a quem eu roubei, a quem eu matei. Eu gostaria de construir com esta pessoa uma linda caminhada de aprendizado de amor. Então vejam que depende da nossa vontade mudarmos as leis internas que existem dentro de nós. Mesmo que nós tenhamos que ir contra o que alguns que se dizem espíritas dizem, ou alguns que se dizem católicos ou evangélicos, seja o que for, nós precisamos construir esta mente mais sadia, e isso depende de nós. Ou estaremos sempre andando junto com a manada, com a boiada, como seres inteligentes, como princípios inteligentes e não como espíritos. E o único caminho, gente, é isso, né? Existem 1000 lugares para se conhecer antes de morrer. O primeiro, o mais importante, o fundamental, é sem dúvida a si mesmo. É fazer essa caminhada para dentro de nós e procurar trabalhar essas leis que eu tenho em mim. Independente do que me tenham passado de dogma, de crenças infundadas, de medos, de culpas, depende de mim sair daí e construir coisas positivas, né? Se reconhecendo pequeno ainda, criança espiritualmente falando, ignorante, a grande maioria dos aspectos referentes à vida, ao universo, a tudo, mas com potencialidade para fazer diferente, de outro jeito, melhor, de uma forma que nos faça bem. E aí acho que a última reflexão que diz assim: entendemos o pensamento e o conhecimento da época da codificação. Por que eu coloco isso aqui? Porque mesmo Kardec tendo codificado a doutrina espírita, quando nós lemos, né, algumas das colocações do Kardec, a gente percebe claramente que ele tinha que manter aquela maneira de se expressar, de colocar, de falar sobre Deus, de acordo com aquela época, né? Ou ele não conseguiria ter concluído o seu trabalho. Então, nós entendemos o pensamento e o conhecimento da época da codificação. Tudo o que acontecia era simplesmente vontade de Deus. Hoje, no entanto, temos melhores condições de interpretar o que era essa vontade, que nada mais é que as próprias leis universais, com as quais o ser humano interage incessantemente, sejam elas as leis físicas externas à nossa mente ou as leis internas que existem em nossa consciência. Então, nós vamos aprendendo a interagir com ela de maneira livre, num processo dialético, colhendo resultados felizes ou infelizes, mas que fazem parte. Ter resultados infelizes é simplesmente nos equivocarmos quanto ao alvo. Errarmos o alvo, não tem problema. Nós podemos dar alguns passos atrás e recomeçar esta direção e fazer uma nova direção. Então, resultados felizes ou infelizes, mas que sempre propiciam o aprendizado e a consequente maturidade espiritual. Ou seja, viemos aqui, reencarnamos para aprender, não para pagar. Eu, particularmente, e eu coloco a vocês aqui a total liberdade de continuarem a pensar e a acreditar exatamente naquilo que faz bem a vocês.
O que eu tentei demonstrar aqui nesta aula hoje, eu acredito que não seja o correto, não é a única verdade. Não sei dizer a vocês se eu estou certa ou não, mas o que eu posso dizer a vocês que eu não consigo mais enxergar e concordar com as coisas que eu escuto, com os julgamentos que eu vejo que são feitos, né? Com tudo aquilo que se diz em termos de este indivíduo está pagando o que fez o outro sofrer na sua outra encarnação. Eu particularmente quero construir algo melhor em mim. Uma lei interna mais amorosa, mais caridosa, e mais justa no sentido universal. E aí a conclusão dessa aula é que nós somos seres inteligentes e imortais, em constante aprendizado e evolução, e não em constante sequência de pagamentos e de punições. Esperando por um futuro mais promissor, é comum, sim, que busquemos a causa de tudo, quando possível, para que possamos fazer diferente. Mas acho que temos trilhado um caminho aí que não é muito bem o verdadeiro, não para mim, pelo menos. Não nos deixemos, contudo, enveredar pelo determinismo, e é isto que nós temos deixado, né? O Espiritismo, quando bem compreendido, constitui-se numa fonte inesgotável de esperança. O que eu queria passar para vocês, pessoal, é esse conteúdo. Vocês me desculpem, porque eu acho que é uma maneira ainda muito simplória de tentar expor alguma coisa que eu tenho procurado entender, tanto que eu sou obrigada a fazer representações gráficas para tentar entender o que o Boberg está querendo dizer ou não. Mas eu acho importante eu ter a coragem, sabe, a vontade mesmo de passar para vocês este entendimento que pode ser outro, pode ser outro. Eu não concordo mais em me manter no que os espíritas mais dogmáticos, mais tradicionais, continuam a afirmar. Não é esse o espiritismo que eu acredito. Então, o que eu quis deixar para vocês hoje é uma pulga atrás da orelha, aliás, um monte de pulga atrás da orelha de cada um de vocês. E se virem com elas. Da mesma forma que eu tenho procurado me virar. Quando, na minha escola, quando eu fiz a EAE e eu ouvia muitas coisas ali de expositores que eu não concordava com aquilo. E eu chegava em casa e eu ia em busca de estudo para me dar uma resposta. E eu acho que é isso que vocês devem fazer. Ainda que nós, né, o Milton, preletores e expositores, a gente tente passar alguma coisa para vocês, nem sempre é a verdade. O nosso entendimento do espiritual, né, de leis naturais realmente, como elas acontecem, o que elas significam, é muito pequeno. É muito pequeno, né? Eu acho que nós estamos aqui exatamente para isso. Então, eu me coloco à disposição, eu tenho certeza que se vocês tiverem muitas dúvidas, eu não vou conseguir responder, porque eu também não tenho a resposta para mim, tá? Provavelmente, se um dia eu voltar a dar essa aula para vocês em outro local, em
em alguma outra situação, eu já vou ter mudado aí algumas coisas em relação a ela, mas o meu desafio para vocês é esse. Saiam daquela repetição, pensem de outra forma, ampliem a capacidade que vocês têm de pensar diferente, não achar que tem que voltar aqui com um dedo cortado porque você amputou o dedo de alguém. Gente, vocês já viram nas leis naturais um animal, por exemplo, ser obrigado a pagar alguma coisa? Eu não. Né? A gente percebe que a natureza é amorosa. Se essas leis são a evidência de que Deus existe, o reflexo do pensamento divino, desta inteligência maior, é tudo muito cheio de oportunidades de progredir, de evoluir, de crescer, né? Eu assisti o filme do Divaldo Franco esses dias atrás, aí na pandemia, e ele tem um espírito que o acompanha, acho que vocês, não sei se vocês viram o filme, e que quer a todo momento prejudicar o Divaldo e fazer o mal a ele, e até que chega um momento que o Divaldo olha para ele e fala: mas, meu amigo, vamos mudar essa história, vamos fazer diferente. Eu quero que você me perdoe se eu te levei ao suicídio, mas eu acho que eu não preciso sofrer isso para mudar essa história. Eu quero mudar essa minha história com você pelo amor. E é para isso que nós voltamos, né? Para reescrever, para nos reequilibrar com com aquela dor que eu tenho em mim, porque um dia eu fiz mal ao Milton, um dia eu fiz mal ao Tiago, a Ana, a quem quer que seja, mas a forma de mudar isto não é tendo que passar pelo que eu fiz o outro passar. Pelo contrário, é construindo com este alguém, com esta situação, uma nova história. E se nós realmente quisermos ter isso como lei interna, nós temos que brigar por ela diariamente. Quando eu começo a pensar diferente disso, imediatamente eu já me coloco naquela situação de: epa, não é esse o caminho que eu quero para mim. Eu quero construir nas minhas redes neurais, sejam no cérebro físico ou no meu cérebro espiritual, caminhos positivos. Eu quero realmente ter gravado em mim que o aprendizado, o progresso, a melhora é o caminho. Ou eu vou desencarnar, não vou para o inferno, porque eu não acredito mais nele, mas vou renascer achando que eu tenho que passar por coisas que não seriam necessárias. Eu tenho que aprender a amar. E necessariamente eu não aprendo a amar sendo punida. Como os presidiários não aprendem da maneira que nós os tratamos ainda, né? Eles são enjaulados e saem de lá pior do que eles foram. Então, eu acho que essa é a reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Eu, particularmente, recomendo assim muito, 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 muito mesmo esse autor que através das obras dele, me ajudou a construir esse tema. Todos os temas que eu assisti em aulas, em escolas, em preleções,
desse assunto, eu sempre ouvi a mesma coisa. Aquela pessoa está sofrendo isso porque ela fez isso. Aquela pessoa está passando... eu acredito sinceramente que ela está passando por isso porque ela manteve esta lei interna dentro dela. Ela continua acreditando que tem que ser assim. E só depende de cada um mudar. Então, pode falar, Milton. Você já ganhou 20 minutos extra aí, comadre. Então, Nossa Senhora! Eu vou pedir um favor a você. Eu vou interromper a gravação, né, que você já passou o conteúdo, Do tema? para que a gente possa abrir um pouquinho aí para quem quiser fazer pergunta, tá bom? Então, fazer aqui um agradecimento. Muito obrigado. Senão, depois, para baixar aqui e subir o vídeo, ele fica muito longo, né? Então, Tirinha, brigadão, estou interrompendo a gravação. Tá bom, então. Ainda não consegui. Opa.